Eu gastei teus bens, ó Pai. Eu gastei teus bens, ó Pai. E te dou este pranto em mim. Deixando tudo lá fora, confiei no teu amor e voltei. Diz forte: confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Nem sei se você havia percebido que essa música, que é muito usada no ofertório, nas missas, mas ela é a história do filho pródigo. Numa das missas que Dom Carlos Alberto Navarro fez a letra e o Valdeci, lá do Rio de Janeiro, fez a música. E que interessante, o próprio Valdeci, que é compositor desta música, linda, não é verdade? O Brasil inteiro canta aí há muito tempo, e a música não envelhece. O próprio Valdeci acabou vivendo a realidade desta música, a realidade do filho pródigo. A gente nem sabe como, por que caminhos isso aconteceu. O Valdeci acabou contraindo AIDS. Naquele primeiro momento ele revoltou-se muito. Revoltou-se contra a doença, revoltou-se contra a situação. E mais ainda, sentiu-se naquela hora abandonado de todos, porque todo mundo começou com grandes interrogações. O que foi que aconteceu com ele? Ele era participante, ele estava no meio do grupo de jovens, depois tornou-se maestro por causa de... fez todo o curso de música, partindo de simplesmente jovem que tocava violão e cantava no grupo de jovem. Ele era tão bom que fez até o curso inteiro de música, tornou-se maestro, continuava sendo maestro lá na igreja de Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro, tinha um coral lindo. E de repente ele aparece assim com AIDS. O que foi que aconteceu? Ele se sentiu muito sozinho, muito isolado, como que rejeitado pelas pessoas. E claro, nessa hora também a pessoa acaba se sentindo abandonada por Deus, rejeitada por Deus. Ele acabou vindo ser tratado aqui em São José dos Campos, bem pertinho de nós. E eu conheço, e muitos da Canção Nova conhecem, a psicóloga, que é uma consagrada também, uma comunidade como a nossa. Ela é psicóloga, uma linha linda de psicologia. Foi ela que acolheu e acompanhou os últimos dias do Valdeci, junto com uma senhora que eu conheço muito bem, aqui do começo do Rio de Janeiro. Ela mora hoje em Resende, naquele tempo morava no Rio. Então ela e a filha dela vieram, até como que deixando por aquele tempo a própria família para estar com o Valdeci. E graças a Deus, pela presença amorosa dessas pessoas, e pelo trabalho todo que o Espírito Santo foi fazendo no coração do Valdeci, enquanto ele foi perdendo todas as energias, porque o que acontece com a AIDS é isso, tira a imunidade da pessoa, tira justamente a capacidade dela de resistir aos micróbios, aos vírus, às doenças, e a pessoa vai se acabando. Qualquer doença acaba com a pessoa. Ele era somente pele e osso no hospital. Mas interessante, o Valdeci começou a ficar translúcido. Havia uma luz, não é que parece, não, havia uma luz dentro dele. Você sabe que luz é esta? E esta luz parece que vinha para fora. Aliás, tira esse parece, vinha para fora. A pele dele era como que luminosa, e era uma luz que vinha de dentro. Eu fico imaginando o Valdeci, já no finzinho, ele tocava muito bem, né? Pegando o seu violão,
também tocava teclado, tocava órgão, esses órgãos mesmo de igreja, com tubos. Ele tornou-se maestro. Mas eu imagino simplesmente no quarto dele, com violão na mão, com o fio de voz que lhe sobrava, cantando. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. E o violão foi lá em cima. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. E foi assim também que o Valdeci morreu, colhido por Deus, como o filho pródigo que já estava na casa do Pai. E interessante, na Canção Nova, nada é coincidência, tudo é providência. Deus nos traz o presente dessas leituras no dia de hoje, começando o primeiro dia cheio desse encontro de arrecadadores da Canção Nova. Por quê? Em primeiro lugar, nós devemos saber e testemunhar, em primeiro lugar, para nós mesmos, que nós somos filhos pródigos. Somos. E fomos. Se voltamos para casa foi por graça de Deus. Muita gente até ingenuamente pensa e às vezes se exalta, se envaidece de que eu me converti, de que eu voltei para Deus. Eu tinha uma vida assim, 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 e eu voltei para Deus, como se Ele tivesse feito tudo isso. Que tolice, que ingenuidade. Foi por graça de Deus. É porque o Pai estava muito mais do que o pai daquele filho, de braços abertos, nos esperando há tanto tempo. E o coração do Pai estava despedaçado, porque nós estávamos longe, porque nós estávamos gastando os bens dele, mas os bens dele somos nós estávamos nos gastando. Talvez muitos de nós chegou a ir trabalhar para o príncipe desse mundo, e o que na verdade ele acabava nos dando era lavagem de porco, que no começo parecia uma coisa maravilhosa. Nós quisemos ter a aventura de saborear as coisas do mundo, as coisas do príncipe deste mundo, porque ele vive oferecendo. Mas depois, no final, o que ele acabou dando para nós, porque na verdade era isso que ele nos dava, é que antes ele punha brilho, ele punha gosto, como se fosse a coisa mais espetacular do mundo, mas depois ele acabou oferecendo mesmo lavagem de porco. Mas graças a Deus, porque o Pai estava nos atraindo, porque o amor do Pai estava nos atraindo, porque alguma coisa mordeu dentro de nós, e o que mordeu dentro de nós era a própria presença do Pai, era a presença de Jesus, era o Espírito Santo. Eu e você voltamos. Éramos ou não éramos filho pródigo? Quem foi filho pródigo? Dá uma levantadinha na mão. Nem precisa. Tá bom que você foi logo espontâneo, já levantou, obrigado. Somos mesmo, somos filhos pródigos. Mas ao mesmo tempo, o Senhor vem dizer a nós que ao nosso derredor há ainda muitos filhos pródigos, muitos, que precisam voltar, e que o Pai precisa que eles voltem. O Pai quer, o Pai está com o coração despedaçado por causa desses filhos, e você sabe muito bem, muitos desses filhos não estão longe de você, talvez estejam na sua casa, talvez toda noite durma na sua cama, não é? Porque você é casado, você é casada, talvez a pessoa com quem você se casou, foi Deus que casou você com essa pessoa, está longe de Deus, talvez esteja no pecado, talvez esteja revoltado, rebelde, não quer saber de Deus, não quer saber de igreja. Talvez a revolta é como aconteceu com o Valdeci, com pessoas, com a situação, mas depois essa revolta se torna uma revolta contra Deus também,
E daí a pessoa fica mais teimosa, mais rebelde. Daí se mistura revolta com rebeldia. Mas o pai nunca deixou de amar. O pai esteve sempre e está agora de braços abertos, esperando de volta, filho por filho. Não sei se você reparou que já no começo da primeira leitura, que é de Miqueias, diz: apacenta o teu povo com o cajado da autoridade. É um pedido ao Senhor que é pastor. Senhor, apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho da tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados. O que é isso? Dispersos pela mata e pelos campos cultivados. São as ovelhas perdidas, espalhadas por este mundo, sem orientação. E interessante, não nessa última visita que os bispos fizeram ao Papa, porque de 5 em 5 anos, os bispos todos vão visitar o Papa. Então os bispos do Brasil, agora, no começo do ano, estiveram visitando o Papa. Não foi agora, foi na outra visita, 5 anos atrás. E como no Brasil são muitos bispos, eles vão por grupos. Um dos grupos, quando esteve com o Papa, o que o Papa lhes disse, assim de maneira muito aberta, muito paternal, mas muito claramente, foi o seguinte: meus irmãos, na vossa pátria, o Brasil, está acontecendo ao inverso a parábola daquele pastor que tinha 100 ovelhas, que perde uma. Então ele deixa as 99 correndo risco, deixa as 99 no aprisco e vai à procura daquela que estava perdida, correndo risco, porque podiam vir ladrões. Vendo que o pastor se afastou, podiam vir os ladrões, podiam vir as feras, que deviam estar rondando. Já era o começo da noite, foi quando ele trouxe de volta as ovelhas, que ele percebeu que faltava uma. Então, correndo risco, ele deixa as 99 e vai buscar uma que havia se perdido, até encontrar e trazer de volta. Só que diz o Papa, agora está acontecendo entre vocês, no Brasil, o contrário dessa parábola. Não são mais 99 que estão no aprisco e uma perdida, não, há uma no aprisco e 99 perdidas. O Papa teve a coragem de dizer para os nossos bispos em termos assim. Então ele disse para os nossos bispos: é preciso sair, vocês são bispos, são pastores, é preciso sair. Até ele falava que não é possível mais fazer uma igreja, uma religião de sacristia, nem mesmo de igreja. Era preciso sair e ir ao encalço em busca das ovelhas perdidas. E dizia o Papa: é preciso ir de casa em casa, batendo de porta em porta, de rua em rua, de cidade em cidade. E meus irmãos, que beleza a tarefa, a missão que o Senhor nos confiou. Porque que maravilha, para chegar de casa em casa, digo mais, para chegar de coração em coração, o Senhor nos deu esses meios: rádio, televisão, e depois internet também, onde vai a outras pessoas e muito mais longe. E que beleza, a rádio vai longe, a rádio atinge milhares de pessoas ao mesmo tempo. Hoje, graças a Deus, nós que começamos com um radinho de nada, porque o Senhor queria, porque o Pai precisava de volta os seus filhos. Ele foi aumentando tudo isso, e que coisa maravilhosa, aumentando de que maneira? Através da própria oferta das pessoas e através daqueles que fazem o trabalho da arrecadação, aqueles que trabalham no clube do ouvinte, como nós chamamos desde o começo, e nunca mudamos. Hoje temos televisão, temos internet, mas continuamos chamando de clube do ouvinte, porque foi assim que começou. Vocês são os principais sócios, porque sócio quer dizer aquele que faz uma sociedade. A Canção Nova não existe sozinha. Então Deus quis esse meio maravilhoso de chegar de casa em casa, de coração em coração,
Ele quis ter um exército para fazer isto. E como você sabe muito bem, que o príncipe desse mundo não quer a volta dos filhos para a casa do pai. Ao contrário, o príncipe desse mundo quer os filhos muito longe. Foi ele que os fez ir para longe, e é ele que está agora segurando-os longe, é ele que agora está dando lavagem de porco para esses filhos, até os enganando, para que não voltem, para que não queiram voltar, para que não tenham coragem de voltar. É claro, o príncipe desse mundo nunca iria patrocinar uma obra, uma rádio, uma televisão desse jeito, e Deus nos inspirou desde o começo, que ele não queria, não é que eu não quisesse. Muita gente ainda não entende, critica e fala, nos aconselha, por que vocês não partem para a propaganda, etc. Até hoje não entenderam ainda. Gente, nem fui eu que não quis, foi Deus, Ele foi muito claro. E eu me lembro muito bem, quando eu fiz assim, com ouvidos de desentendido, e fui contra a inspiração do Senhor. Não é que eu quisesse ir contra, mas claro, a rádio que a gente adquiriu era uma rádio comercial, ela tinha propaganda. Eu quis continuar com ela, só deu errado. Parecia que realmente a sacola estava furada. Mas depois que nós tivemos a coragem, num ato heróico, parar com as propagandas, foi uma revolução. Até os comerciantes se revoltaram contra nós, nos dois sentidos, porque eles não queriam perder isso, e segundo, porque diziam que era uma loucura fazer isso. Como era possível uma rádio viver sem propaganda? E nós, logo naquele mês, já sem propaganda, confiamos na oferta das pessoas e no trabalho dos arrecadadores, porque naquele tempo nós nem tínhamos uma rádio potente assim, para só pela rádio, hoje pela televisão, angariar sócios e que eles fossem fiéis. Era o trabalho suado de arrecadador que ia atrás. E vocês viram que maravilha, porque foi assim, porque era uma rádio do Senhor, como nós chamávamos desde o começo, Canção Nova, a rádio do Senhor. Ela foi crescendo, não apenas, ela foi crescendo nas várias ondas. Hoje, graças a Deus, temos 13 rádios no Brasil inteiro. A televisão que vocês conhecem, com muitas retransmissoras pelo Brasil, as parabólicas, já fomos para o exterior, para o outro lado do mar. Entramos com a internet e ela hoje atinge o mundo inteiro. Por que cresceu tanto assim? Gente, não houve uma obra no Brasil que cresceu tanto desse jeito. Mas por que cresceu? Não é a Canção Nova, não. É o amor do Pai. É o amor do Pai. É o coração do Pai pulsando. Ele não aguenta ver os seus filhos dispersos, ver os seus filhos perdidos como ovelhas por aí. O Pai quis sair atrás. Ainda mais que agora ficou apenas uma ovelha no aprisco e 99 perdidas. O pai saiu e ele acabou querendo este meio. Porque veja bem, se houvesse pelo menos metade por metade, 50 ovelhas no aprisco e 50 dispersas, ainda podia ser que o trabalho de pastor buscando as ovelhas funcionasse. Mas como o próprio Papa disse, é uma. Veja bem que a proporção de uma no aprisco e 99 fora, faz as contas. O Brasil tem 160 milhões de habitantes. Faz conta de uma ao lado de 99, para você ver quantas estão perdidas. O Papa está dizendo que uma em 100 é que está no aprisco, e 99 sobre 100 está perdida. Então Deus foi coerente, Ele mesmo que inspirou isso ao Papa. Deus coerente nos deu esse meio e deu para a Canção Nova. Eu nunca podia imaginar, meu Deus do céu, entregar para mim essa responsabilidade, entregar para a Canção Nova tão pequenininha, tão incapacitada, tão frágil, entregar essa responsabilidade imensa. Eu sei como é imensa essa responsabilidade, mas Ele quis fazer assim, até para percebermos que não éramos nós, que não somos nós ainda. Não é pelo fato de nós termos hoje tudo isso que nos torna capacitados, não. Gente, diante desta coisa terrível, que ainda continua essa proporção,
Porque por mais que tenhamos trazido de volta ovelhas para o aprisco, ainda a proporção está na base de uma no aprisco e 99 perdidas. Nós ainda somos impotentes e parece que cada vez mais aumenta o número das ovelhas perdidas. E a teima e a revolta parece que aumenta de dia para dia. Cada vez mais o príncipe desse mundo está fazendo estragos, elevando para longe, para longe, para longe, para longe as ovelhas do Senhor e tornando-as insensíveis. Aqui fala do filho pródigo, que ele foi sensível. Quando ele chegou a trabalhar para aquele homem e comer lavagem, ele se sensibilizou-se e daí quis voltar para a casa do pai. Mas o que nós percebemos hoje é que, infelizmente, as ovelhas estão ficando insensíveis. Elas não se apercebem. Elas estão comendo lavagem e não percebem que é lavagem. Desculpe, até querem continuar se revolvendo naquela lama própria de chiqueiro. Mas não é que elas sejam más, é que o príncipe desse mundo as acostumou lá. E assim como o porco se acostuma com a sujeira do chiqueiro, infelizmente, os filhos de Deus, as ovelhas do Senhor, se acostumou com o chiqueiro, com os chiqueiros do príncipe deste mundo. E é por isso que Deus escolheu esse meio que é rápido, que é abrangente, que atinge ao mesmo tempo milhares de pessoas. Imagine 13 rádios espalhadas pelo Brasil. A Canção Nova de Cachoeira com ondas curtas também. A televisão, com tantas retransmissoras, com as parabólicas, aqui e fora daqui. É por isso que Deus escolheu esse meio. Vocês não estão simplesmente trabalhando para uma televisão. Eu nunca teria a coragem de arregimentar um povo assim para trabalhar para uma televisão. Não. Nós somos agentes desse pai que está com o coração partido, rebentando, precisando que os seus filhos voltem. Nós somos agentes, nós somos instrumentos. Vocês não são simplesmente arrecadadores, indo buscar dinheiro com as pessoas. Não, 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 não. Vocês são justamente auxiliares do pastor, indo para buscar essas ovelhas, indo pegar pela mão e tirar, e trazer de volta. Embora você não faça talvez um apostolado assim direto, mas veja bem, para poder sustentar esta obra, eu volto a dizer que o príncipe desse mundo não ajudaria de jeito nenhum. Ele não quer saber, pelo contrário, aqueles que estão na base do príncipe desse mundo não vão ajudar. Eu talvez nem imaginasse isso, mas Deus sabia. Deus sabia que aqueles que fazem propaganda nas rádios, na televisão, e você sabe como infelizmente estão as nossas rádios, as músicas que tocam, as coisas que os locutores falam. Você sabe muito bem como estão muitíssimas e muitíssimas das nossas televisões. Você sabe também que muitas vezes até rádios que são da igreja, que quereriam ser rádios de Deus, rádios evangelizadoras, mas por quê? A opção deles foi a sustentar-se como as outras rádios. Eles acabam, por causa da bendita da propaganda, por causa dos patrocinadores, acabam justamente fazendo igualzinho todas as rádios fazem. Na hora que você escuta uma rádio que é de igreja, que é de diocese, escuta a outra, você não vê diferença, toca as mesmas músicas, fala do mesmo jeito, tem alguns programas religiosos, mas que diferença isso faz? Até eu estava conversando esses dias com Dom Pedro lá na diocese dele, e ele deplorava justamente isso, porque ele já viu isso pelo Brasil inteiro. Ele é amante de rádio, Dom Pedro, que está lá em Vacaria, que antes estava aqui na Nossa Senhora da Salete, em Santana, que até teve uma rádio comunitária lá no alto da torre dele, porque ele é apóstolo, ele quer realmente evangelizar também pelo rádio. Ele dizia muitas vezes, rádios que são católicas, logo depois do bispo falar, logo depois do padre falar, logo depois da Ave Maria, parece que fizeram de propósito, o locutor ou o técnico ali acaba colocando uma música, logo depois disso derrubando tudo aquilo que foi falado. Muitas vezes uma música que fala o oposto, que alicia as pessoas para o oposto.
Mas eu não estou culpando. Eu estou dizendo que, infelizmente, se nós vamos pela base da propaganda, é nisso que a gente cai mesmo. E Deus nos preservou, pelo Clube do Ouvinte e por vocês que são arrecadadores, Deus nos preservou para que nós pudéssemos fazer a rádio que seja realmente o coração do Pai indo buscar os seus filhos pródigos. E desculpe, sem misturar lavagem no meio. Porque na verdade, nem é que eles queiram colocar lavagem, é que o príncipe desse mundo, é que o dono, ele não é. Mas ele acabou usurpando e tornando-se dono, príncipe, dono desse mundo. O que ele ministra para as pessoas, o que ele dá para as pessoas é isto. E parece que as pessoas gostaram de ouvir essas músicas, de ver essas novelas, de assistir esses programas, de ver esses vídeos pornográficos. Gostaram. Mas Deus nos preservou. E não somente nos preservou, Ele nos tem impulsionado, impulsionado, impulsionado. Você vê que maravilha, é um milagre que acontece a cada dia. Porque não é somente a cada mês, não. Não é só o fechar a campanha. Mas o que entra a cada dia, a gente já é um milagre. Um grande milagre, como o milagre que Deus fazia quando o povo andava pelo deserto e a cada manhã eles tinham o maná para aquele dia. E era só para aquele dia, tanto assim que para o dia seguinte o maná já não prestava mais, ele se estragava. Deus a cada dia dá o maná, e vocês têm sido justamente os instrumentos de Deus. Veja que beleza que Deus está fazendo com você, com o seu trabalho, com o seu ministério. É um ministério que você está exercendo. Eu sei que na igreja existem inúmeros ministérios, ministérios lindos, mas eu devo dizer que esse é um ministério lindo também. E Deus precisa de operários, Deus precisa de missionários nesse ministério que Ele escolheu. Que eu digo a você, é um ministério excelente. Você não é simplesmente alguém que vai arrecadar dinheiro, não é não. É muito mais do que isso. Você é o próprio pulsar do coração do Pai que precisa de todos os seus filhos de volta. Antes que seja tarde. Obrigado. Obrigado porque você entendeu. Esta é a sua missão. E esta é a sua dignidade. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. E uma outra coisa aí. Meus irmãos, Deus já está fazendo uma obra tão grande. Não só conosco, não só aqui, mas no mundo inteiro. Que já já, nós vamos ver não apenas um filho pródigo voltando. Mas nós veremos milhares e milhares de filhos pródigos voltando para a casa do Pai. Digo a vocês, até um sinal de que é assim, é só você ver o rincão que nós estamos fazendo. Não é uma loucura nossa, estamos fazendo um rincão tão grande assim. Todo mundo pensava que Noé, quando fez aquela arca, em plena terra seca, porque as terras deles eram secas. E o bendito do Noé, bobão, construindo uma arca em plena secura. E mais ainda, uma arca daquele tamanho, daí ficaram mesmo atrapalhados quando viram a loucura do Noé, trazendo os animais, casal por casal, para dentro da arca. E quando ele e a família dele entrou, gozaram do Noé. Mas Deus sabia das coisas. Igualmente, não é uma loucura que nós estamos fazendo, como eu conto, e não é agora que eu falo, já falei muitas vezes, que assim que nós acabamos adquirindo, também por ordem de Deus, esse terreno, onde temos tudo isso. Obrigado, não fala não, eu preciso falar até o fim. Então, eu já dizia que naquele lugar, ali onde está o Rincão, já era um estádio, até a conformação do terreno já era um estádio, tanto assim que não teve tanto trabalho como poderia ter para fazer. Claro, é um trabalhão, mas Deus preparou o terreno e preparou a nossa visão, porque Ele quereria isso, e agora a hora chegou.
Por que a hora chegou só agora? Porque daqui a pouquinho, milhares e milhares de filhos de Deus que estavam perdidos como o filho pródigo, milhares e milhares de ovelhas, porque eu acabei de lhes dizer, a proporção agora é de 1 sobre 99, voltarão. Deixa eu dizer, voltarão das igrejas, especialmente das seitas protestantes, porque muitíssimos deles não aguentam mais viver longe da igreja, viver longe dos sacramentos, viver longe da Eucaristia, viver longe de Maria. Eles foram para lá, porque também havia muito relaxamento no nosso meio, porque muitas vezes nós não pregamos a palavra, porque muitas vezes nós não usamos o poder do Espírito. Mas como eles acabaram encontrando a palavra de Deus, como eles acabaram encontrando o Espírito Santo lá, como acabaram encontrando conversão lá, e se converteram para o Senhor lá, eles foram. Mas só que hoje, não é por nós não estamos fazendo proselitismo, nós não estamos combatendo os nossos irmãos evangélicos, e nem mesmo os nossos irmãos protestantes, e nem mesmo combatendo as seitas, mas eles não aguentam mais, porque também aí, pelo menos 99% deles eram católicos que foram para lá, eram católicos, saíram da igreja, mas que beleza, voltarão, e quem vai trazê-los é Deus, nem é a Canção Nova não, nem vai ser a nossa pregação, mas aí que está uma outra coisa, nós precisamos recebê-los, e nós não podemos ser como o irmão mais velho, você entendeu? A parábola encaixa perfeitamente no dia de hoje, porque além de milhares de pessoas que estão hoje no protestantismo, voltarão também aqueles que estão no espiritismo, que estão nos terreiros, que estão na macumba, que estão na umbanda, que estão no candomblé, que estão, voltarão. O que está fazendo o livro Sim, Sim, Não, Não é apenas uma demonstração, mas não é o livro Sim, Sim, Não, Não, não é a nossa pregação, é Deus, porque eles estão primeiro tendo uma grande fome e sede que Deus mesmo colocou no coração deles. No fundo, eu sei que há muitos espíritas que ainda estão convictos do seu espiritismo, mas muitos deles não aguentam mais, principalmente aqueles que começaram a ver como as coisas são, começaram a ver o engano que aquilo é. Eles pensavam que iam encontrar Deus lá, só que eles percebem que lá não é o território de Deus, lá muitos já perceberam que é o território do inimigo, só que não tem coragem de voltar, porque até ameaçam a eles, dizendo, se você largar, se você deixar, vai acontecer isso e mais aquilo para você, vai acontecer mais essa e mais aquela desgraça para a sua família, para o seu filho, para os seus negócios, etc, etc. Há muita gente que só não tem coragem de voltar, mas quereria voltar, e eu lhes digo, Deus vai fazê-los voltar, logo logo. Então será uma multidão voltando, vindos do protestantismo, vindo do espiritismo, e outras pessoas que estão em todas as espécies de esoterismo, de nova era, e pessoas que estão sem Deus, sem religião, sem nada, pessoas que nós não imaginamos, do campo das comunicações, das rádios, das televisões, gente que hoje faz novela como ator, que canta hoje, que é locutor, que é apresentador, que nós nunca imaginávamos, que até fazem o jogo do mundo, fazem porque é assim que mandam fazer, eles seguem o script, mas muitíssimos deles já não aguentam mais, porque eles percebem que é uma palhaçada tudo isso, eles mesmos não se cabem mais em si. Se eles pudessem fazer um teatro diferente, um teatro realmente para trazer as pessoas para Deus, com verdadeiros ideais, com valores, eles viriam. Se eles pudessem fazer novela, que não mostrasse essa bandalheira, mas que mostrasse valores, que mostrasse as verdadeiras alegrias de uma família, eles viriam. E veja bem, não é vir para a Canção Nova, eu não estou dizendo que eles virão ser artistas da Canção Nova, não, eles voltarão para Deus, voltarão para a igreja. E eu estava dizendo dos meios de comunicação, mas gente da indústria, do comércio, dos bancos, virão empresários, virão industriais, virão pessoas da área da saúde, médicos, psicólogos, virão da área da jurisprudência, advogados, promotores, juízes, desembargadores, virão, homens e mulheres da política virão de volta para Deus, virão de volta para a igreja, e gente vai ser assim,
uma multidão diversificada, de povo simples, mas também de gente gabaritada, gente de dinheiro, gente de poder, gente que hoje está dirigindo empresas, gente que hoje está dirigindo grandes comércios, gente que está nos meios de comunicação, gente que faz opinião, gente da política, pessoas que estão regendo os acontecimentos, virão de volta, e nós seremos os filhos mais velhos que vamos recebê-los. Mais velhos por quê? Porque chegamos antes, só isso. O filho é mais velho porque nasceu antes. Eu sou o primeiro da minha casa, mas qual a diferença? Eu nasci antes dos outros. Até meu pai e minha mãe já sabiam educar muito melhor quando vieram as minhas outras irmãs, até a minha última irmã Maria José, porque foram aprendendo comigo, com meu irmão José Carlos, e qualquer família é assim. Então, eu sou o primeiro porque eu nasci antes. Eu sou o filho mais velho porque nasci antes. Só. Nós só somos o filho mais velho porque nascemos antes. Para Deus. Voltamos antes para Deus. E nós não podemos ser como o filho mais velho do Evangelho. Mas temos que ser o filho mais velho segundo o coração do Pai. E digo mais, preparados para receber esses irmãos. Porque o próprio coração de Deus vai dizer a respeito deles: esse meu filho estava perdido e foi reencontrado, estava morto e ressuscitou. O Pai quer ver festa, gente. O Pai quer devolver a eles tudo, veste nova, sandálias nos pés, anel no dedo, e quer fazer uma grande festa com a volta desses filhos. Você não imagina a festa que vai ser. E claro, isso é uma coisa no mundo inteiro. Essa é uma coisa de uma realidade de igreja. Mas nós temos parte nisso. Então, a parte que cabe a nós, nós temos que fazê-la. E justamente porque nós somos este meio, que é uma rede verdadeira, jogada em cima de tudo que é tipo de peixe. Quando você joga a rede, não é com anzol, mas quando você joga a rede, na rede vem todas as espécies de peixe, os peixões e os peixinhos pequenininhos. E entre um e outro, todas as espécies de peixes vêm na rede. E vem muitos, não é como vara, que você pega um por um. Não, quando você lança a rede, ainda mais se os peixes estão famintos, na hora que você lança a rede, vem uma multidão de peixes. É o que está acontecendo e vai acontecer já já em grande quantidade. E nós precisamos saber como recebê-los, como fazer festa com eles, porque esses nossos irmãos estavam perdidos. Eram nossos irmãos, eram ovelhas do pastor. Eles estavam ainda agora pródigos, perdidos, como nós estávamos. Você levantou ou não levantou a mão quando eu disse quem de nós é filho pródigo? Eles ainda estão sendo pródigos, mas eles voltarão como nós voltamos. Então nós teremos que ter um coração semelhante ao Pai para recebê-los. E Deus lhes dá a grande graça de estarem fazendo esse trabalho. Primeiro, para despertar esses filhos para que voltem. Segundo, para patrocinar a volta dele. E terceiro, para podê-los receber. Até o rincão desse tamanho é por causa disso. Nós não teremos mais aqui encontros com 10, 15, 20, 30, 35 mil pessoas. Não. Vai ser o contrário. Os pequenos serão de 30 mil pessoas. Como agora os pequenos são de 5, de 6 mil, 7 mil. Os pequenos serão de 30 mil. Os médios serão de 60. Os grandes serão de 90. E os grandíssimos serão de 120. Mas por que isso? Gente, ainda é pouco. Ainda é pouco. Em vista das ovelhas que precisam vir. E claro, quando elas vêm todas machucadas. Vêm como o filho pródigo veio. Sujo, esfarrapado, perdeu tudo, desgrenhado. E vai ser preciso dar um trato. Então teremos muito trabalho. Muitos deles foram envenenados nas seitas, envenenados no espiritismo, envenenados no mundo, envenenados na droga, na prostituição, envenenados pelo príncipe desse mundo, e vão ter que ser tratados. É todo um trato que vai ser preciso dar, e Deus quer que desde já
nós nos preparemos, e estou dizendo para você, nós não estamos preparados para recebê-los, e Deus está gritando, preparem-se depressa, deixem que eu faça a obra em vocês, porque eu preciso mandar logo esses meus filhos de volta. E tenha certeza, quando começar a vir, nós não estaremos ainda perfeitamente preparados. Portanto, meus irmãos, tudo que fizermos agora, saiba, não é loucura, é necessidade. É necessidade. Não se espante, porque pode ser que até você, arrecadador, caísse daqui a pouco na tentação de pensar, mas por que a Canção Nova? Você vem até agora aqui e vê tudo isso crescendo e o rincão se construindo, mas por que eu vou ficar trabalhando aí, arrecadando 5, 7, 10 reais de cada pessoa, e esforço de ir para cá e para lá, e vou a pé, vou de bicicleta, vou de ônibus, e mandar para a Canção Nova, e eles fazendo essas obras todas? Você podia cair na tentação, como muita gente, talvez não, está dizendo assim, não vou ajudar nada, mas somente que não é loucura nossa, e não é também megalomania da nossa parte, não, nós estamos como Noé, suando para construir esta arca, antes que seja tarde, porque não é um dilúvio para destruir que virá, não, é um dilúvio realmente de gente que virá, e a arca precisa estar pronta. Claro, pelo mundo inteiro, Deus está preparando, e de outras formas, outras arcas para recebê-los, porque eles voltarão de todos os lugares, de todos os jeitos, e terão que ser recebidos de 1000 formas, na igreja inteira, no mundo inteiro. Esse é o nosso modo de trabalhar, esse é o nosso modo de receber. Deus quis que na sua obra nós fôssemos isso. Temos que fazer bem a nossa parte. Você entendeu? Para que é que Deus escolheu você? Deus te abençoe. Muito obrigado. Pode aplaudir então. E até digo, queira ter a fita também dessa gravação, dessa pregação de agora cedo. Queira ter também as outras fitas cujas palestras vão ser feitas aqui, até para você mostrar para muita gente, até para as pessoas de quem você arrecada, para eles entenderem a obra. E você que está em casa agora, que é arrecadador, que é sócio, que não é sócio ainda, você está entendendo o que o Senhor está querendo nos explicar. Eu estou pedindo ao Senhor, porque muito mais do que as minhas palavras, é a tua graça, é o teu Espírito Santo, que faz as pessoas entenderem e faz as pessoas assumirem e realizarem, Senhor. Então eu estou pedindo, seria até inútil eu falar, a semente cairia num terreno despreparado. Então, Senhor, que sejas tu mesmo a semear, e que sejas tu mesmo, Senhor, a regar agora com teu Espírito Santo essa semente que o Senhor lança. Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre esses meus irmãos e irmãs, os que estão aqui, os que estão em casa, os que são arrecadadores, os que são sócios, aqueles que simplesmente veem a Canção Nova, ou ouvem a Canção Nova, escutam essa fita. Senhor, derrama o Espírito Santo sobre cada um deles, enche-os, Senhor, do Espírito Santo, para que, cheios do Espírito Santo, eles realizem a obra que tu queres, a missão que tu queres realizar conosco e através de nós. Dá-nos, Senhor, dá-nos o teu Espírito Santo. Vai você também pedindo, pede o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, enche-me, Espírito Santo, transborda-me, Espírito Santo. Em primeiro lugar, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, Senhor, para realizar isso, para comandar isso, para estar à frente disso, para que a tua obra se realize, para que a parte que cabe a mim eu faça, Senhor. Há uma multidão de irmãos fazendo, e somente tendo uma multidão de irmãos para fazer, mas a minha parte eu preciso fazê-la, Senhor. Eis-me aqui, dá-me o Espírito Santo, enche-me com o Espírito Santo, revigora-me com o Espírito Santo. Sim, Senhor, dá-me a força do Espírito Santo, dá-me o poder do Espírito Santo, Senhor, dá-me o ânimo, dá-me a coragem do Espírito Santo, dá-me o entusiasmo, dá-me, Senhor, o gosto do Espírito Santo para realizar essa obra e realizá-la bem, Senhor, porque estamos participando de um maravilhoso espetáculo na face da terra. Muito obrigado, meu Senhor. Amém.
cançãonovaplay.com. Assine já!